Don't you know what you're doing? Em 1990, a banda australiana INXS lança o seu álbum X com a faixa Suicide Blonde. Um ano antes, a então namorada do vocalista Michael Hutchence, a cantora australiana Kylie Minogue, que possivelmente formava com ele o casal mais sexy a já pisar sobre a terra, gravava um longa-metragem, The Delinquents. E lá pro meio do filme, a personagem dela teria que ficar loira platinada. Para isso, ela utilizou uma peruca. Ela até contou depois numa entrevista, mas na época ela contou pro Michael Hutchence que ela teria que usar essa peruca e que o seu cabeleireiro chamava o tom de loiro dessa peruca de Suicide Blonde. Então surgiu aquela lâmpada super brilhante em cima da cabeça do Michael Hutchence e ele e o seu tecladista Andrew Farriss compuseram essa música que seria um dos maiores hits da banda. Se você nunca escutou e quiser conhecer, o vídeo tá aqui no card. Mas por que um tom que faz a cabeça de tantas pessoas no mundo, dentre elas do próprio baterista do INXS, John Farriss, que já chegou a atingir o cabelo dessa cor, receberia o apelido de loiro suicídio? Esse termo é em primeiro lugar um trocadilho com as palavras em inglês die, de morrer, e die, de tingir. Ou seja, esse loiro é chamado de loiro suicídio porque a primeira mulher que adotou essa cor acabou morrendo de tanto pintar o cabelo. Mas quem era essa mulher? No final da década de 20, pro começo da década de 30, quando Marilyn Monroe ainda estava na primeira infância, despontava em Hollywood uma outra estrela loiríssima, Jean Harlow. Um produtor chamado Howard Hughes tinha a ambição de lançá-la ao mega estrelato, mas para isso ele precisava que ela tivesse uma característica que a diferenciasse das outras atrizes. Ele então levou essa questão ao seu diretor de publicidade, que prontamente pensou em mudar a cor dos seus cabelos, que eram originalmente de um loiro médio, para um loiro platinado. O loiro platinado ele tem esse nome por causa do metal platina, que é um metal acinzentado, que é muito caro, muito raro e a metáfora perfeita para uma estrela em ascensão. Nessa época ainda, os Estados Unidos enfrentavam a Grande Depressão, um momento crítico cuja economia americana sofria sérias consequências. Mas ainda assim isso não foi empecilho para que algumas mulheres adotassem o tom de cabelo loiríssimo de Jean Harlow, e isso fez com que Hughes pensasse num golpe de publicidade. No meio da Grande Depressão, ele ofereceria $10 mil para o cabeleireiro que conseguisse reproduzir fielmente os fios de Jean Harlow. Só que nenhum cabeleireiro conseguiu isso. Ainda bem, porque a fórmula utilizada pelos cabeleireiros de Jean Harlow para descolorir os seus fios era extremamente tóxica. Ela era uma mistura de peróxido de hidrogênio, que em seu estado líquido é água oxigenada, hipoclorito de sódio, ou seja, alvejante, amônia e sabão em pó. Essa formulinha tem muitos problemas, mas o pior deles é a mistura do alvejante com a amônia. O problema é que dessa mistura formam-se substâncias como cloramina, hidrazina e ácido clorídrico, que liberam gases tóxicos. A inalação desse produto, ou como foi o caso de Jean Harlow, a absorção pelo seu couro cabeludo, pode ocasionar diversos problemas, dentre eles irritação das vias respiratórias, náuseas, perda da visão e do olfato e o pior deles, pode sobrecarregar os rins. Aos 24 anos, a jovem e promissora atriz começou a perder seus cabelos e teve que passar a usar perucas, mas isso não era só o que ela iria perder. Em sua curta existência, ela teve a sua saúde comprometida por diversas vezes. Ela já havia contraído influenza e uma infecção depois de remover um dente do siso. Mas o pior foi aos 15 anos, quando ela contraiu escarlatina, uma doença infecto-contagiosa aguda provocada por uma bactéria. E um dos problemas da escarlatina é que ela compromete os rins. No final das contas, anos de uso dessa fórmula para descolorir os seus cabelos acabou piorando o seu estado de saúde e o seu rim já comprometido. E em 7 de julho de 1937, essa jovem atriz, que foi lançada ao mega estrelato e havia contracenado com outras estrelas como Clark Gable, morria em Los Angeles aos 26 anos de insuficiência renal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, e aí? Tá a fim de descolorir o cabelo?